realizada nesse 24 de abril de 2025. Peço à primeira secretária que faça a chamada dos vereadores e às senhoras vereadoras, que confirmem suas presenças para a verificação de quóros. Boa noite a todos. Maria do Socorro de Souza Araújo, Luzia Alcione de Queiroz, Dejane Maria Rodrigues Rocha, Débora Jane da Cruz Mesquita, Nádia Emanuel Brito, João Delgado Veras, Renê Rodrigues Moraes, Manuel Messias de Alcântara, Ligiane Paiva Lemos Gomes de Lima, Gislane Rodrigues Oliveira, Raimundo Rodrigues Martins Neto. Havendo número legal, declaro aberta a sessão ordinária do dia 24 de abril de 2025. Peço à primeira secretária para fazer a leitura da ata do dia 10 de abril de 2025. Mas é por conta não está dando certo por conta da internet. Ata da 5ª Sessão Ordinária Legislativa do exercício de 2025, realizada dia 10 de abril de 2025. Aos 10 dias do mês de abril do ano de 2025, às 19 horas, no Paço da Câmara Municipal de Heriotaba, reuniram-se sobre a presidência da Câmara a senhora Maria do Socorro de Souza Araújo, vice-presidente Luzia Alcione de Queiroz, segunda secretária Débora Jane da Cruz Mesquita, vereadores Renê Rodrigues de Moraes, João Delgado Veras, Manuel Messias de Alcântara, Gislane Rodrigues Oliveira, Raimundo Rodrigues Martins Neto, Ligiane Paiva Lemos de Lima, em sessão ordinária legislativa do exercício de 2025. A senhora presidente solicitou à segunda secretária que fizesse a chamada da verificação de quórum dos vereadores e, em seguida, passou a chamada dos vereadores para verificação de quórum. Após a verificação do número legal de vereadores, a presidente declarou aberta a sessão ordinária legislativa de 2025 sobre a proteção divina e em nome do povo de Heriotaba e pediu à secretária que fizesse a leitura da ata da sessão ordinária do dia 20 de março de 2025. Seguidamente, foi lida a ata e colocada em votação e aprovada por unanimidade. Em seguida, passando para o primeiro expediente, foi pedido à senhora secretária para fazer a leitura do material de expediente, que constou leitura do edital de convocação para audiência pública virtual, discussão para elaboração da LDO 2026, convite para os vereadores participarem. Seguidamente, a senhora presidente passou para o segundo expediente e deu continuidade à sessão, facultando a palavra. O vereador João Vera usou a palavra e falou sobre a Conferência de Saúde Estadual e explanou sobre as premiações que o município de Heriotaba recebeu. Exaltou o trabalho que vem sendo feito na Secretaria de Saúde e Assistência Social. Falou dos avanços que o município vem tendo em todas as áreas. Falou ainda do destaque da educação municipal vem tendo, inclusive recebendo bastante premiações. O vereador agradeceu o trabalho da Secretaria de Saúde, Assistência Social e Educação e enalteceu o crescimento a passos largos do município. Em seguida, o vereador Messias Alcântara usou a palavra, parabenizou a vereadora Dejane Castro pelo seu aniversário. O vereador manifestou seus sentimentos à família do jovem Mateus, que perdeu a vida num acidente. O vereador explanou sobre o começo dos festejos da localidade de Oitizeiro no final do mês. O vereador relatou sobre a retomada das obras dos asfaltos do Pé de Serra. O vereador João Vera
manifestou seus parabéns à vereadora Dejane Castro pelo seu aniversário. A presidente também mandou suas felicitações à vereadora Dejane. Seguidamente, a vereadora Luzia Alcione também manifestou felicitações à vereadora Dejane Castro. Em seguida, a vereadora Débora Jane manifestou solidariedade à família do jovem Mateus, que faleceu em um acidente. A vereadora também parabenizou a vereadora Dejane Castro. A vereadora falou sobre as premiações da saúde no município que aconteceu em Fortaleza. Enalteceu o Clubinho Girassol e parabenizou a saúde municipal. A vereadora falou também das premiações da Secretaria de Educação, que distribuiu mais de 1.000 medalhas aos alunos. Falou ainda dos avanços da Secretaria de Assistência Social e da administração como um todo. Em seguida, o vereador Raimundo Rodrigues usou a palavra e parabenizou os vereadores João Veras e Gislane pelos festejos de Amanaiara. Felicitou a vereadora Dejane Castro pelo seu aniversário. Em seguida, o vereador falou sobre o falecimento do jovem Mateus e pontuou situações de trânsito do município que está desorganizado e precisa de melhoramento para evitar outros acidentes trágicos. O vereador falou sobre o melhoramento da energia da região do Pé de Serra, que está lutando junto à população. O vereador falou de obras inacabadas e pontuou algumas e pediu que a administração tenha um melhor olhar para essas obras para concluir e ser utilizadas. O vereador falou ainda sobre um trator com lâminas que o município ganhou do Estado e ainda ninguém foi buscar. Em seguida, a vereadora Ligiane Lemos usou a tribuna e manifestou a sua solidariedade à família do Mateus, um jovem querido que partiu precocemente. A vereadora falou sobre as obras inacabadas que a administração tem oportunidade agora de dar continuidade e que deverá fazer isso para o bem de Heriotaba. A vereadora falou sobre as mães que procuraram, assim como procuraram a vereadora Gislane e o vereador Raimundo, para ter atendimento no Clubinho Girassol, que estão sem laudo, precisando de atendimento, que as mães relatam que não conseguem, e falou das vias políticas que as mesmas relatam para tentar conseguir, que tem que conseguir com a esposa do prefeito, e falou que os prêmios não condiz com acontecimentos, que os atendimentos têm cunho políticos. Em seguida, a vereadora Gislane usou a palavra e manifestou sua solidariedade pelo falecimento do Mateus e parabenizou a vereadora Dejane Castro pelo seu aniversário. A vereadora explanou sobre a saúde, dando destaque à saúde mental. Falou sobre estudos que vêm acontecendo, como também o crescimento das doenças psicológicas na população. A vereadora falou também da funcionalidade e deficiência do Centro Especializado em Reabilitação. Pontuou situações que devem ser seguidas pelo centro e apontou algumas irregularidades de funcionamento e de profissionais. Questionou procedimentos e tramitação de atendimentos de paciente. A vereadora questionou funcionalidade que é contraditória ao que se divulga. Falou sobre acesso a medicamentos de pessoas carentes. Questionou a falta de diagnósticos de alunos. E o vereador Messias Alcântara solicitou a palavra por ter sido citado o vereador pela vereadora Gislane. E explanou que quando a vereadora foi secretária, tinha muitas precisões e não tinha nada, que hoje está bem melhor que no tempo que ela era secretária. A vereadora fez interrupções e rebateu.
Em seguida, a vereadora Débora Jane pediu uma parte ao vereador Renê e rebateu as falas das vereadoras da oposição, que não condiz com a realidade. Com os números de atendimentos, a vereadora Gislane fez interrupções e foi pedido a ela para parar de fazer as interrupções. Em seguida, o vereador Renê Moraes usou a palavra e fez explanações e citou e enalteceu a figura do Monsenhor José Ataíde Vasconcelos, que só os mais velhos irão lembrar pelo tempo da sua partida. O vereador também citou outra grande figura que passou pela nossa cidade, o senhor Clóvis Brasil, que fez famílias e raízes, que amava nossa cidade, mesmo sem ter nascido aqui. Enalteceu Clóvis e fez a leitura de um poema de Clóvis Brasil. Fez para manifestar seu amor a Heriotaba. O vereador falou da procissão do fogaréu, que já é tradição, tendo seu início com o idealizador Maquinelli Furtado, que era presidente e fundador da Liga Ecoar. O vereador elogiou e falou o dia da realização. O vereador falou da encenação da Paixão de Cristo, que no ano passado foi muito bonito e que esse ano promete ser mais bonito ainda. Falou a data e destacou a importância. O vereador falou da saúde de Heriotaba, que tem destaque e acha injustos os ataques. Enalteceu a secretária de Saúde e citou realizações. Citou quantidades de procedimentos cirúrgicos e que vem sendo muito pela saúde feito. Rebateu acusações e acusou de politicagem as acusações. Falou de realizações atuais que não tinha no passado. O vereador João Veras pediu uma participação para explanar sobre o procedimento do Clubinho Girassol. Citou profissionais e formas de encaminhamento, triagem e diagnósticos, respeitando o que manda o procedimento. O que o poder tem ocorrido com alguns que não foi atendido foi a falta de encaminhamento e triagem, que quem encaminha são as UBSs. O vereador falou da pontualidade da reclamação e destacou a quantidade e a qualidade de atendimento. O vereador repudiou as acusações, que só tem atendimento quem passa pela primeira-dama. Seguidamente, como não havia nada mais a tratar, a sessão, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e eu, Dejane Maria Rodrigues Rocha, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pela presidente. Ata em votação. Ata aprovada. Peço à primeira secretária que faça a leitura do material do primeiro expediente. Já sei a votação. Esse menino Do YouTube. Só a mensagem pessoal. Aqui, né? Pode ir. Isso é por conta da internet, é que isso é por conta da internet, é que esse consegue mexer. Porque ele vai escutando. O meu aqui ele nem botou. O meu aqui ele nem botou. Deu certo, deu? Eu também não, né? Não. Deixa eu mirar despercebido, vou falar com ele, né? Votação da ata iniciada.
Peço à secretária que faça a leitura. Mensagem número 007/2025, Heriotaba, Ceará, 14 de abril de 2025. Excelentíssimo Senhora Presidente da Câmara Municipal de Heriotaba, excelentíssimos senhores vereadores. Encaminhamos para a apreciação e deliberação dessa Casa Legislativa o projeto de lei referente às diretrizes orçamentárias para 2026, em atendimento ao artigo 150 da Lei Orgânica do Município. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, é o instrumento de conexão entre o Plano Plurianual, PPA, e Orçamento Anual, LOA. Ou seja, ela faz a ligação entre o curto prazo, lei orçamentária, e a longo prazo, PPA 2026-2029. A LDO orienta a elaboração da legislação e estabelece metas físicas, riscos fiscais e dos fatores que podem vir a afetar as contas públicas. A LDO de 2026 é apresentada com as metas de receita, despesas, resultandos primários e resultado normal, abrangendo o orçamento fiscal e da Seguridade Social, como também a programação dos poderes do município, seus fundos e órgãos, instituídas e mantidas pelo poder público. A correspondente execução orçamentária e financeira será registrada na sua totalidade em sistema consolidado e integrado, diante dos significados desafios econômicos que enfrenta o Brasil, que demonstra a necessidade de equilibrar receitas e despesas. Não nos falta motivação para projetar o orçamento de 2026, austeado e bem planejado, que dará continuidade aos programas e projetos já em andamento e ou aqueles que se encontram em fase de elaboração, com ênfase para os que são cofinanciados pelos governos estadual e federal, sempre visando a inclusão social, melhoria da infraestrutura urbana, assistência às crianças e adolescentes, aprimoramento dos serviços administrativos, eficiências arrecadatória e desenvolvimento econômico, entre outros, bem como o combate à pobreza. Pelo relato em epígrafe, dignificamos vereadores, submetemos à apreciação de vossas excelências as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2026. Certo que não faltará respaldo dessa augusta casa, haja vista a propositura ser um instrumento que viabilizará condições para que se ofereça uma melhor qualidade de vida aos heriotabenses. Antecipadamente, agradecemos o legítimo apoio dos nobres vereadores, renovando a confiança e o respeito de sempre a esse poder legislativo. Pedro Humberto Coelho Marques, prefeito municipal de Heriotaba. Tem mais? Não, aqui é só a mensagem. Projeto de Lei número 007/2025 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026 e dá outras providências.
A palavra está facultada. Ninguém vai fazer uso da palavra? Vereadora Eligiane Lemos. Boa noite, dona Socorro. Boa noite a todos os vereadores aqui presentes. E boa noite à plateia. Boa noite a todos que acompanham de casa. Hoje eu venho aqui falar diretamente com os universitários. Semana passada, a gente teve o desprazer de escutar uma fala muito infeliz do prefeito da nossa cidade sobre os universitários. Que o que está acontecendo hoje, eu não tinha falado ainda, porque já vem acontecendo já de uns meses para cá, e eu não tinha falado ainda porque eu aguardava essa solução. Porque a comissão tinha entrado em contato com o prefeito e tudo, eu fiquei aguardando, né, porque até o momento ninguém tinha vindo falar nada comigo, com nossos colegas vereadores, e eu aguardei essa resolução. E hoje, cada dia que passa, eu estou vendo mais ainda o descaso e estou vendo a necessidade desses jovens gritarem, né, pedindo socorro, pedindo ajuda. E aqui hoje eu estou me colocando à disposição deles, estou dando a voz a eles, que o que precisarem, estarei aqui à disposição deles. Eu quero conversar com vocês, eu quero dialogar com vocês, eu quero entender a demanda que vocês precisam. A gente se reúne aqui na Câmara, através, os outros colegas vereadores podem vir também conversar com vocês, para a gente chegar num objetivo que vocês tenham a melhoria para vocês, né? Quem é que não tem? Qual é a mãe que fica em casa com seu filho indo estudar em Sobral e não fica apreensiva de ver seu filho indo num ônibus que pode quebrar a qualquer hora, que pode dar o prego, que não sabe nem que horas vai chegar em casa? Muitos deles, eu fico ali na minha casa, quando dá 4 horas da tarde, eu já vejo chegar os universitários para a fila. Por quê? Porque está indo um ônibus pequeno, Topic, então tem gente voltando para casa porque não tem vaga. Eu acredito que isso não seja o que os universitários queriam para Heriotaba. Eu tenho certeza disso. E eu estou aqui à disposição para eles, e eu tenho certeza que meus colegas vereadores também estão à disposição para isso. Aqui, um tempo atrás, aqui em janeiro de 2024, o meu colega Chico Braga entrou aqui com um projeto de indicação para o executivo, para o prefeito, e nunca se teve uma resposta. Então, eu me coloco aqui à disposição de vocês, universitários, para a gente conversar, dialogar e ver o que a gente pode botar nesse projeto de indicação, que o prefeito leve para frente. Se o prefeito estiver amanhã comprando um ônibus melhor do mundo para vocês, a minha felicidade vai ser enorme, enorme. Mas, enquanto isso que não seja, se não está sendo feito nada, nós estamos aqui, eu falo aqui meu nome, em nome de todos os vereadores. Nós estamos aqui para defender vocês, para escutar vocês, o que vocês têm para falar. Então, me boto à disposição, vou entrar em contato com a comissão, que, por sinal, parabéns pelo trabalho, entendo muito vocês, entendo demais vocês, a comissão. Eu sei que não existe picuinha quando você tem a responsabilidade de juntar 170 alunos para organizar em 2 ônibus, 3 ônibus, não sei.
Então, jamais nenhum prefeito, nenhum de nós, vereadores, poderia estar aqui falando que uma comissão universitária que organiza um ônibus sem fim lucrativo está fazendo algo para organizar o que seria do secretário de transporte, não sei, da secretária da educação, não sei. Então, ela estava fazendo um favor para organizar o trajeto com mais conforto para esses alunos que saem de casa em busca de algo melhor para a sua vida. Porque quem está aqui e quer estudar fora, fazer uma faculdade, ele vai voltar para cá, para a nossa cidade, com conhecimento, vai voltar sendo um profissional que vai servir a gente. São os filhos heriutabenses, são pessoas daqui que devem ser bem tratadas. Então, mais uma vez, eu me coloco aqui para o que vocês precisarem. Eu estou aqui para isso. Né? Fui escolhida pelo povo para lutar por vocês. E, encerrando a fala, mas ainda no mesmo assunto, eu queria antecipar a fala dos colegas vereadores. Às vezes é só um mesmo que desfaz nossa fala, né? Eu não sei por ser mulher, por ser oposição, por ser o que é que eu sou. Mas eu estou acostumada já de falar primeiro e, após a minha fala, vem desfazendo o que eu falo, o que a gente fala, principalmente eu e a Gislane. Eu não sei se é por ser mulher, não sei o que é. Eu estou falando aqui sobre os ônibus universitários. Eu estou legislando hoje. Se alguém vier aqui falar, mas ontem não tinha, ontem era sem janela, ontem o teto não sei o quê, ontem não sei o quê estava quebrado, ontem dava prego. E aí? Aí vai ficar assim por ontem? A gente está legislando hoje. Hoje, a gente tem que legislar de hoje para frente. O que passou, eu não sei, eu nem aqui eu estava. Eu não estava nessa casa legislando. Agora eu estou legislando e eu vou atrás de solução. Seja quem for, seja o presidente do lado ou não seja, é para o bem do povo, é os universitários, meu povo. Tenho certeza que aqui dentro dessa sala, na Casa do Povo, tem alguém, você tem alguma pessoa aqui da família que vai no ônibus. Eu tenho certeza disso. Então, vamos pensar nisso, independente se tivesse ou não. Independente disso, a gente tem que lutar em conjunto, porque se for eu, a Gislane e o Raimundo, não vai ser resolvido muita coisa. Agora, se for eu, a Gislane, o Raimundo, os vereadores daqui e vocês, universitários, a gente conquista muita coisa, viu? E contem comigo, certo? E agora eu vou passar para outro tema, que eu estou cada dia mais decepcionada com o que nós estamos vivendo nessa cidade. Eu não sei nem dizer o nome, se é envergonhada, decepcionada, abismada. Ontem eu recebi uma denúncia de uma pessoa que está fazendo um curso, eu vou chamar isso de curso secreto, não sei se vocês sabem. Está tendo uma seleção na nossa cidade, uma seleção pela educação, promovida pela educação, que também nós descobrimos segunda-feira, também é seleção secreta. E que essa seleção pede ensino médio e alguns títulos. Títulos o que é? Algum certificado, algum curso, alguma experiência, alguma coisa que comprove que você tem experiência como cuidadores de pessoas com deficiência, né? Que esses cargos é para acompanhar no ônibus e acompanhar as professoras dentro de sala de aula. Então, a gente recebeu de pessoas que vão para essa seleção e que disseram que estavam fazendo esse curso à noite lá no CRAS, de 6 a 10 da noite, que tinha começado terça-feira, e que serviria como título. Aí eu e a minha amiga Gislane, o Raimundo não estava aqui presente, foi somente nós duas, chegamos lá e pois não é que estava tendo mesmo esse curso? Foi uma surpresa, assim, acho que para quem estava lá, né? Chegou gente da educação, foi até a gente para saber, e o curso sendo ministrado
para pessoas escolhidas, dizendo eles que eram pessoas já funcionários, né? Já funcionários. Mas não. Saíram as pessoas para ir no banheiro e tudo, e eu vi que não são. A gente conhece, né? As pessoas daqui, a gente conhece as pessoas que moram na Heriotaba, e a gente conhece por nome do pai, da mãe. Então, essas pessoas estavam fazendo um curso, enquanto você que está em casa, precisando de um emprego, você tem o ensino médio, e você não tem título. Então, aquela pessoa que está lá dentro, escolhida a dedo, foi fazer esse curso. Esse curso ia dar o diploma para eles, para participar dessa seleção. Então, você já entra em desvantagem, né? Por conta que é uma coisa escolhida, né? Então, a gente está aqui, eu fui escolhida pelo povo, eu não vim brincar, não, em Heriotaba, não. Eu não vim de jeito nenhum. Eu vim fiscalizar. E, olhe, é cada dia mais vergonhoso o que eu estou vendo. Essa seleção, amanhã sai o resultado. E a gente vai querer ver todas as pessoas selecionadas e os títulos que elas conseguiram. Porque tem outras denúncias também. Tem uns que dizem que, independente de título, vai conseguir passar da mesma forma. Vamos ver, né? A gente vai procurar os meios possíveis de denúncia, né? Porque... E eu quero falar mais algo aqui. Eu não estou aqui denunciando funcionário, não. Teve uma fala também do prefeito, que ele falou que a gente fala aqui falando mal dos funcionários. Funcionário só se for da casa dele. Eu não sei nem quem trabalha na casa dele, não sei nem onde é a casa dele. O que nós temos no município são servidores públicos, não funcionários. Funcionário eu tenho na minha casa, numa empresa, mas aqui nós temos servidores públicos. E aqui nós não estamos para falar de servidor público, nós estamos para falar do que você fizer errado, senhor prefeito. Então, eu não tenho medo, minha cara está aqui, eu não tenho máscara, eu tenho meu nome, eu tenho minha casa, eu falo do que eu tenho certeza. Eu falo do que está aqui na minha mão. Ó. Aqui a lista das pessoas que estão fazendo o curso. Tem uma pessoa aqui, que eu não venho ao caso, ela está aqui no curso. Ontem e hoje, ela estava na fila do ônibus universitário, porque tem que chegar cedo para pegar a vaga. Ela estava ontem e hoje na fila, indo para Sobral. E ela está aqui na lista do curso. Como esteve fazendo o curso. Vamos aguardar o diploma, né, do curso para ver que... Eu não vou dizer o nome, até deixa a pessoa ver, né? Porque não pode... Eu vi uma, né? Eu não posso... Isso, não houve divulgação, então a gente continua, né? A gente continua aqui, tem o nome da empresa, tudo, que eu recebi prontamente lá do funcionário que recebeu nós duas ontem à noite. Então, eu queria passar isso, sabe? É uma vergonha o que eu estou vivendo aqui na Heriotaba. É uma vergonha, assim, eu falo do meu coração, assim, do fundo do meu coração. Eu sabia que era coisa errada, mas eu dizia dentro de casa, para mim, pois eu sabia que tinha coisa errada, mas eu não imaginava que era isso aqui, não. Viu? Mas nós ainda temos tempo. E estamos aqui, hoje nós estamos em abril. Nós temos muito ainda para trabalhar aqui. E se depender da gente, viu? Vocês vão enxergar o que está acontecendo em Heriotaba. Viu? Muito obrigada, boa noite. A palavra continua facultada. Vereadora Gislane Oliveira. Boa noite a todos e a todas, a todos os nossos... Boa noite. Povo heriotabense. Mais uma vez eu venho aqui tentar ser mais clara possível para não haver distorções da minha fala, que ninguém bota a palavra na minha boca e nem me manda dever de casa, para dizer para vocês que eu estou aqui, eu sou paga pelo povo de Heriotaba e tenho a obrigação, não é a opção, eu tenho a obrigação de fiscalizar e de legislar. Eu fui contra a ata, porque ela não foi clara nas falas, ela encerrou
as minhas falas foram encerradas na ata, não retrata muito a forma como eu opinei nessa casa. E eu já trago o questionamento para essa casa do seguinte: nós temos no regimento interno o nosso tempo de fala. E nós precisamos definir, deixar claro nesse regimento, se após eu usar a tribuna, eu posso sentar e falar. Ou eu deixo um tempo disponível para se eu precisar falar. Então, eu trago isso aos nobres colegas para não ter os desconfortos de dizer que eu ando interrompendo. Meu nome foi citado quando conversava com um colega, e eu quero até aqui, ao nosso ex-prefeito Galeno, pedir desculpas pela ata que diz que, no tempo dele, a saúde não era boa. Tempo em que as unidades básicas de saúde desse município, onde eu tive a oportunidade de, junto com ele e outros colegas que justamente estão aqui, inaugurar. Não foram reformas, não foram só pinturas, foram do zero. Territorialização feita nas comunidades e escuta do povo. Diferente do que hoje está acontecendo, quando populares da localidade de Angicos estão preocupados porque já disseram em consultas que eles vão passar para o território de Amanaiara. Realmente é muita lógica. Nós estamos falando, quando eu citei que quem tem conhecimento, quem lê sobre autismo, sabe que saiu a reportagem essa semana nos Estados Unidos, a quantidade hoje. Então, até a FDA está avaliando corantes em alimentos que possam estar correlacionados com o aumento. Era de 1 para 1.500. A cada criança nascida, 1.500 crianças nascidas, era só 1. E hoje esse número está alarmante. 35 é 1. Então, esse questionamento das falas eram em relação a não ter, na época, o atendimento para essa finalidade específica. As políticas públicas, elas são construídas a partir de dados epidemiológicos fiéis. Depois dos dados epidemiológicos fiéis, as políticas públicas são construídas a partir das bases, a partir dos territórios, porque são lá onde as pessoas vivem, onde as pessoas sentem, onde as pessoas não têm a medicação para tratar uma criança que estava tossindo no braço da mãe, porque não tinha dinheiro para comprar amoxicilina, que não tinha na saúde nota 10. A saúde, ela tem que sentir aqui, nas pessoas. E vendas nos olhos não transformam. As vendas nos olhos, elas não botam só para frente, um dia depois do outro. E quem está do lado, quem está precisando, esse município já está ciente que nós estamos sabendo das falcatruas criminosas nas informações do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. A ciência deles é tão grande que eles estão modificando. Todo dia eu estou olhando. Por quê? Por mim? Para fazer politicagem? Qual o motivo? Me dê um motivo de eu fazer politicagem. Não foi para isso que eu me propus a estar nesse mundo, para fazer politicagem. Eu vim aqui para deixar a oportunidade que nós estamos tendo de transformar, a partir das nossas comunidades, dos nossos lares, a Heriotaba, que eu nasci, que eu me criei e que eu optei
criar minhas filhas. E nesse sentimento afetivo, materno, que eu tenho por elas, que eu tenho pelas pessoas, que eu convivo com as pessoas. Eu não vivo de oba-oba. É o dia a dia, é porta aberta. Independente de eu estar em política ou não. Agora que eu ganhei a eleição, eu vou cumprir com a minha obrigação de legislar e fiscalizar. Porque quem faz o pagamento para eu desenvolver esse trabalho são os pagadores de impostos. É o povo de Heriotaba. O funcionário público, o nome já é tão claro, é pago pelo povo. E só existe a administração pública porque o nome está dizendo. Para trabalhar pelo povo. E o princípio de tudo está lá na Constituição, os 5 principais princípios. Lá, 1988, que eu sempre falo. Por que eu sempre falo? Porque foram 4 anos de novela, transformando o favor, o direito em favor. Ai, que coisa linda. Foram 4 anos, mas não vão mais fazer isso. Porque nós vamos falar, se nós estamos incomodando, parabéns para nós, está dando certo. Se estão mudando o QNES, estão sabendo que está fazendo errado. E se não mudar, eu falo os nomes aqui, porque os nomes são públicos. Está lá o nome. Quem está colocando seu nome é o prefeito. Quando vier o TCE, que o TCE perguntar como é que faz, você vai dizer que não sabia? Ou você vai ter coragem de dizer que foi seu prefeito? E talvez você não saiba, funcionário. Servidor público, talvez você não saiba. Partindo do princípio da legalidade, da moralidade, da publicidade, da impessoalidade e da eficiência nos gastos públicos, todo ato público, todo ato de qualquer gestor, de qualquer servidor público tem que passar por esses princípios, ou então não seja público, abra uma empresa e vá trabalhar nela. E aí nós nos deparamos com 2 situações, eu já tinha visto, de um edital. Olhem, todo dia, eu coloco lá no Google, Portal da Transparência Heriotaba. Não vai ter muita transparência não, mas vai dar para dar uma arranhada. Teve um edital que foi publicado dia 17, e a inscrição era 17 e 18. A gente já tinha visto. Vamos no Ministério Público. Ai, não vai dar em nada. Não tem nada não. Vamos no Ministério Público Estadual. Vai dar em nada. Tem nada não. Vamos para o Federal. Não, vamos para a Corte Internacional. Vai dar alguma coisa em algum lugar. Vamos lá. Agora nós nos deparamos com outro edital. Tranquilo, transparente. Mas quando eu publiquei, algumas pessoas mandaram no Instagram, isso é besteira, isso dá até uma fragilidade, até para a gente mesmo. Ah, já tem carta marcada. Não, não é assim, tem um edital, está aí o edital. Eu fui tentar explicar. Até que se chegaram, já tem um curso. E aí nós fomos lá nesse curso. Nós fomos ontem lá. E realmente estava havendo curso. Um curso que termina na sexta-feira, que ainda não sei o objetivo do curso, não ficou muito claro. E eu estou aqui, a nossa bancada de oposição, de vereadores, estamos aqui solicitando, encaminhando à mesa o ofício para ser solicitado. Mais um ofício, vão arquivar. Vá arquivando, vá. Pode ir, não responda não. Não preocupe com isso, não. Pedindo o nome da empresa contratada para a realização da seleção simplificada do edital 001, de 16 de abril de 2025, nome dos membros da Comissão de Avaliação da Seleção Pública Simplificada 001, de 16 de abril de 2025, nome do curso que está sendo realizado na dependência do CRAS, público-alvo, qual o critério para inscrição, lista de frequência, carga horária e conteúdo programático. Estou entregando aqui à mesa, vou protocolar.
E as inscrições se encerraram ontem, e amanhã já se iniciam, já vai ser a lista de divulgados, e a gente está fazendo esse acompanhamento. Eu nunca vim aqui para falar de funcionário público. Pelo contrário, eu vim aqui brigar para que o incentivo, se eu não tivesse postado nas minhas redes sociais, o incentivo da parcela única ainda estava lá, tentando uma forma de não chegar de quem é de direito. Que 58 mil não foram repassados no ano passado. Aí foi eu que briguei. Quando todo mundo da saúde conquistou, já tinha conquistado o municipal de 30 horas, o STF disse que é o piso. Piso não é teto. Piso não é teto. Aí quando o Ministério resolveu dar o complemento do piso, veio para cá, tirou um 12% que tinha uma gratificação dos técnicos na lei. Não, só pode ser se for assim, não. Aquele horário que o STF diz 44 horas semanais, aquilo ali foi o STF falando sobre o piso. Ele não falou o teto. É o mínimo que se pode ganhar. E cada município via com o complemento que ia ter, como é que poderia fazer o pagamento. Mas o que foi que foi feito? Não, tirar as 30 horas por causa do STF. Tem que ter ocupado. E nós estamos aqui à disposição de vocês. Quero que essa casa solucione como é que vai ficar a leitura do regimento interno. Depois que eu usar aqui ou 1, ou 2, ou 3 minutos, se restar o tempo de fala, depois eu posso falar. Como é para que não esteja esse desconforto. Né? Eu entendia que quando eu falasse aqui, usei meu tempo. Mas, por isso que eu falei, não é hora, já falou, foi isso. Mas, como pode falar depois, se deixar um tempozinho reserva, tudo bem, tudo tranquilo também. Eu queria só compreender para que a gente não entrasse numa discussão desnecessária, e sim uma discussão saudável. E, quando nós citamos sobre a questão do Clubinho Girassol, que tem os profissionais tem os que trabalham e cumprem suas cargas horárias, e nós falamos de uma específica funcionária, que como ela fez a seleção temporária para psicóloga 40 horas, ela está cadastrada no Clubinho Girassol 40 horas. Ou seja, são 40 horas semanais. As mães atípicas deixam de ter, durante o mês, 160 horas de psicólogo, porque essa psicóloga está com desvio de função. Ela fez o concurso temporário, tem 40 horas lá e está trabalhando no CRAS. E olhe mais temporários, vejam onde está o nome de vocês. E o nome dela nem está como temporária. O nome dela está como prestação de serviço. Por quê? Porque o município sabe que o temporário tem direito assegurado. Quando ele usa da má-fé para ficar só, para protelar concurso público e só temporário, a Constituição entende que ele está precisando, que ele está usando de má-fé, então aquele temporário fica com direito assegurado. Se por um acaso ele for colocado para fora, entra judicialmente e vai ter todos os direitos dele, financeiros, legais, garantidos. Então, foi isso que eu disse. Tá? E se tem o neuropediatra, ele tem que cumprir a carga horária que está expressa no CNES. Porque o Ministério está pensando que está tudo muito bem. Obrigada. Então, é isso e muito mais do que eu quero falar. Quero reiterar os universitários, que eu fui universitária, fui no carrinho lá, que era o seu Noé, que dirigia, ia de manhã, ia à tarde. E, graças a Deus, no meu tempo, eu não sei se é tão antiga assim, esse meu tempo que eu ia para a faculdade, nós vinha tranquilo. Mas, como teve um processo de descobrimento de Heriotaba, agora ninguém mais pode prestar, nem amigos nossos, nem ninguém, porque senão, se a gente falar bem, está sendo contra. Então, a gente tem que rever e nós estamos à disposição. Inclusive, tem a LDO universitário. Talvez esteja lá descrito na LDO a compra do ônibus. Vamos ler, vamos ver, senão a gente coloca uma emenda LDO, que é também, e pode o município, os vereadores fazer. Muito obrigada. A palavra continua facultada.
Vereador Renê Moraes. Boa noite, excelentíssima senhora presidente, Maria de Socorro. Boa noite. De Souza, membros da mesa diretora. Boa noite aos demais vereadores, plateia aqui presente e as pessoas que nos assistem pela rede social do Facebook. Eu não consigo engolir certas coisas que acontecem aqui na minha cidade, não, sabe? Porque às vezes eu fico olhando para trás, eu bato sempre na tecla. Eu acho que esse pessoal tiveram uma amnésia de um certo tempo para cá. Eu sei que o erro do passado não justifica o presente, não. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma eu engulo isso mesmo, não. Eu já conversei com o prefeito sobre a respeito dos universitários. Ele disse que é muito difícil porque o município tem 2 ônibus licitados, não há possibilidade de botar um novo ônibus, porque tem que ter licitação, não tem como o prefeito pegar, contratar um ônibus para ele pagar do bolso dele. Não há possibilidade, é ruim a gente ouvir isso, mas é a verdade. A verdade, ela cabe em todo lugar. Em todo e qualquer lugar a verdade cabe. O que eu fico indignado é as pessoas falarem vergonha. Sabe, dona Socorro? Eu acho que não sabem o significado da palavra vergonha, não. Porque vergonha, para mim, era ter tido desviado 1.700.000 na gestão passada. Isso seria uma vergonha para mim, viu? Vergonha para mim seria entregar todos os ônibus da Heriotaba, os transportes, tudo sucateado, igual o prefeito Pedro Humberto recebeu. Isso para mim é vergonhoso. Agora a palavra vergonha, João Veras, mudou de nome. Tá entendendo? Eu não consigo engolir um negócio desse. Sinceramente, é o papel do dever de cobrar, mas com ironia, para mim não dá não. Vamos cobrar do prefeito, vamos fazer um requerimento aqui, cobrar do prefeito o que realmente é necessário. Realmente, nós precisamos dos ônibus universitários mesmo, regularizar essa situação. Mas, infelizmente, a nossa estrada, se você ver daqui para Manaiara, se acabou-se. Os ônibus no qual a empresa presta o serviço aí, eu conheço os ônibus. É de bolsa de ar. Passar dentro de um buraco daquele, João, pronto, já é um problema. Aí fica os universitários a pé, é culpa do prefeito. Não. É o problema da estrada. É o problema de muita gente, realmente vai muita gente do ônibus, porque só são 2 ônibus. Felizmente, os ônibus quebram diariamente. E os ônibus não são velhos, eu vejo ar-condicionado funcionando, eu vejo o que tem de bom. Agora, um ônibus desse aí não tem como aguentar mesmo não, dona Socorro. Sinceramente, numas estradas dessa daí, não. Seria até uma boa nós vereadores aqui, se sensibilizar e pedir o governador para ajeitar essa estrada, que está triste. Quem anda pela Manaiara sabe o que é isso. É ruim, péssima. Mas eu fico satisfeito, mesmo aos trancos e barrancos, os ônibus estão indo. Aí para você ver, no tempo do seu Noé, o prefeito era o Carlão, no qual eu ouvi falarem do Carlão aqui a vida inteira. Quer dizer,
Ele fez um bocado de coisa ruim, mas o que ele fazia de bom, ninguém se via. Se esquecia. Realmente o Carlão não foi um bom prefeito. Que me perdoe, meu amigo Carlão, por essas palavras. No seu segundo mandato não foi realmente bom, não. Eu reconheço. Mas o Carlão era uma pessoa de alma boa, alma pura. Se deixou levar por outras pessoas. Felizmente, chegou onde chegou. Outra coisa. Eu tive hoje no Hospital de Heriotaba, mais uma vez, no Centro de Especialidade Médica. Fiquei muito feliz com novamente um atendimento. Eu torci meu pé ontem jogando bola no estádio municipal. Cheguei hoje lá, fiz um raio-x, fiquei encantado. Você recebe o raio-x na mesma hora lá. E perguntei o que mais atendia lá. Se atende ultrassonografia, se atende endoscopia. A saúde de nosso município está bem assistida. Eu queria parabenizar mais uma vez o pessoal do SEM. Outro ponto da administração, no qual eu via antes, trocava-se uma luz aqui no município de 3 em 3 meses. Às vezes, 120 dias para trocar uma lâmpada. Hoje eu vejo uma pessoa reclamar quando tem uma lâmpada queimada, no outro dia está trocada. Impressionante. Queria parabenizar os meninos da Secretaria de Infraestrutura, no nome do secretário Gerardo Neto, no qual está fazendo um trabalho brilhante. Sei que não é fácil, é um começo, mas é um desafio novo para ele, eu tenho certeza. E eu tenho certeza que ele vai superar esse desafio e vai nos mostrar muito trabalho ainda. E as minhas palavras, dona Socorro, são só essa, porque eu não consigo me conter quando se fala da gestão atual hoje. Realmente não vejo 100% de acerto, não. Mas a gente podemos ver que são vários os acertos. São vários acertos. Se você olhar um carro-pipa, se tem, você olha um transporte escolar funcionando hoje, que realmente era outro problema, está com outra empresa agora. Eu vi os ônibus, a maioria dos ônibus são limpos, eu não vejo que dá prego, vai dar. Nossas estradas estão numa situação de inverno, isso é natural. Mas você vê, dona Socorro, os ônibus são primeiríssimos do transporte escolar municipal. Aí, por conta de um problema realmente que é crônico, mas eu tenho certeza que o prefeito agora vai resolver essa situação dos universitários. Ele disse que vai licitar mais ônibus para que seja solucionada essa situação. E se Deus quiser, licitando mais ônibus, se for 4 ônibus licitados, se um dia fosse só 2 cheios, tem 2 de reserva. Se for 3, vai os 3. Se quebrar um, já tem o outro na reserva. Isso é bom, muito bom. Mas vamos torcer que tudo se encaminhe também para essa estrada ficar boa. Inclusive, eu peço a todos os vereadores aqui da casa que vejam a estrada Manaiaras ao trevo do Santo Antônio. O João é um testemunho que deve andar todo dia ali. Ali é triste. Felizmente, a estrada do Campolim até que ainda está melhor, mas ainda tem alguns buracos. A nossa aqui da Guaraciaba também está razoavelmente boa, mas a nossa estrada que liga de Heriotaba ao Santo Antônio é triste. Não tem ônibus nenhum que vai aguentar. Podia até ir pela Vajota, mas de Vajota até Santo Antônio também está acabada.
Mas é isso. Meu muito obrigado. Tenham uma boa noite a todos. Até breve. A palavra continua factada, vereador João Veras. Internautas que nos escutam através do canal da Câmara Municipal de Heriotaba, excelentíssimas senhoras vereadoras, excelentíssimos senhores vereadores, heriotabenses aqui presentes nas câmaras, excelentíssima senhora presidente, boa noite. Boa noite. É um tema muito polêmico, viu, esse transporte escolar. Também já fui universitário. Já passei 7 anos indo a Sobral, ocupando este transporte universitário. Naquela época, eu já estava vereador nesta casa. Certo? Eu já estava vereador nesta casa. Eu tinha uma cadeirinha para ir sentado ao lado do motorista. Eu nunca consegui uma vaga. Naquela época, o transporte também quebrava. Eu já estava vereador nesta casa e nem por isto me concediam um assento. Eu lembro até que numa das vezes eu estava muito cansado e eu vou me sentar nessa cadeira. Entrei no ônibus e me sentei. De repente chegou a pessoa que estava a ocupar a cadeira na ida, né, para Sobral. Esta cadeira é minha e eu quero que você se levante. Eu levantei a cabeça e tudo bem, vou me levantar. Quando eu chegar em casa, viu? Porque este ônibus é tão meu, esta cadeira é tão minha quanto é sua. Portanto, não vai adiantar nada o seu lamento. Eu vou continuar sentado aqui, viu? Leva mal, não, mas eu vou continuar sentado. Neste bendito dia eu tinha esquecido a minha cadeirinha. Certo? E ia normalmente em ônibus lotados. Ah, mas por que 7 anos? Eu trancava o meu curso na época de política, né? Infelizmente não dava para conciliar as duas coisas. Em resumo, o que eu quero dizer com isso é que o transporte escolar dos universitários toda a vida foi um tendão de Aquiles dos prefeitos que passaram neste município. Agora, vejo que todos trataram a questão com boa vontade de resolver. Eu não quero aqui condenar nenhum dos prefeitos que passaram por este município por não querer resolver o problema do universitário. Querem sim resolver. Todos eles. Não vi nenhum, até o momento, com má vontade. Hoje, o que está ocorrendo? O grande número de universitários, né? Graças a Deus que Heriotaba tem hoje um grande número de universitários. Isto me deixa muito feliz. Eu vejo que Heriotaba está progredindo, que os seus cidadãos e suas cidadãs estão atrás da educação, e quando você educa um povo, um município, os frutos são visíveis, né? Bem ligeirinho aparecem. Portanto, eu fico feliz com a atitude dessa. Com a atitude do povo de Heriotaba em procurar cursos superiores, nível superior, para se prepararem para a vida. Agora, a gente esbarra novamente no transporte, né? Estradas ruins, não tem carro que aguente
Você pode botar um carro novo hoje daqui para o trevo da Manaiara, do lado do Chapéu de Couro, ali onde a gente sai. Passando a Manaiara para chegar no Chapéu de Couro, é provável que ele já chegue lá quebrado. Não existe estrada. Está horrível, está horrível. Outro ponto. A prefeitura nunca sabe o número de universitários que vai cada dia para Sobral. Uns vão a semana toda, outros não. Aí não existe essa comunicação. Mas que a prefeitura não tem medido esforços para suprir esta necessidade, isto é uma grande realidade. E é como eu disse há pouco, todos os prefeitos que eu acompanhei nesta casa, eu estou aqui há 24 anos, né? Exatamente. Deste mandato agora irei para 28 anos de casa. Este questionamento toda a vida ocorreu, essas polêmicas, mas eu não vi até o momento um prefeito que tivesse má vontade em realizar o sonho desses universitários, que é serem bem tratados, irem num carro bom, irem bem sentados, descansar, né? Porque você já passa o dia trabalhando, à noite estuda, e notadamente que quer um repouso ao se dirigir à sua residência, né? Pois comigo aconteceu, nesse dia que eu tentei ter esse repouso, infelizmente eu sentei numa cadeira que eu não tinha ido nela, não me botaram para fora da cadeira, eu acho que eu sou assim meio gordinho, não puderam comigo, né? Mas infelizmente eu fiquei sentado nesse dia. Teve a resposta certa, né? E olha que eu já estava vereador nessa casa, sim, e o prefeito sabe quem era? E o prefeito era o seu Oswaldo Velho, né? O Oswaldo Lemos, né? Que eu ajudei a eleger 2 vezes, mesmo assim. Eu ainda não poderia ter direito ao assento, né? Fazer o quê, né? O povo é o povo. Pois bem, quanto à seleção que hoje está a ocorrer neste município, ela não foi secreta, ela teve publicação, viu? Teve publicação no site da prefeitura, legalmente, e queria dizer outra coisa. Ao poder público, só é dado fazer aquilo que está dentro da lei. Poder público algum faz diferente. Pode até fazer, a menos que... Bom, até o momento que chegue ao conhecimento da justiça. Claro, não há como. Não há como. Ao poder público só é dado fazer, isto é, só é permitido fazer aquilo que está dentro da lei. Não tem perigo de ocorrer, ao contrário, sob pena de ser anulado todo o contexto da coisa. Boa noite, senhoras e senhores. A palavra continua facultada. Vereador Raimundo Rodrigues. Boa noite. Boa noite. Eu escutei aqui a fala de todos os colegas hoje à noite, aqui nessa sessão, e sei, como o nobre colega João Vera terminou de falar sobre os universitários, graças a Deus apareceu novas universidades, novos cursos, e como o professor Zé Teodoro falava que tudo é uma questão de educação, o nosso povo estão cursando mais tendo mais oportunidade de fazer novos cursos,
O nobre colega Renê falou uma coisa aqui que eu escutei, que o prefeito não podia fazer uma nova licitação, porque já tinha uma empresa contratada. Mas, dentro do contexto da conversa dele, ele corrigiu ele mesmo, que disse que o prefeito já está fazendo uma nova licitação para contratar mais 2 ônibus. Fico feliz com isso, nobre colega Renê. Fico feliz. Se é uma nova licitação, haver uma nova licitação, certo? E a questão dos ônibus, os ônibus dessa empresa aí, que eu estive olhando por curiosidade, conversando com o motorista deles, que por sinal ganham muito mal, viu? Não sei por que eles estão dirigindo. Ganham só o salário mínimo. Motorista carteira D hoje, 3 salários, 2 salários e meio. Certo? O da Heriotaba só ganha um salário mínimo. E o ônibus mais novo que tem aí, ele já tem 15 anos de uso, pessoal. Ele é 2010, que é o Canarim que chama aí. 15 anos de uso. 15 anos. É muito tempo, certo? Daqui para Sobral a estrada é muito ruim. Pessoal, nós temos aqui para Sobral, a estrada está ruim, questão de 6 quilômetros. 6 quilômetros, não é para quebrar todo dia, bote o ônibus mais novo, dê manutenção, que a gente sabe que não existe manutenção. Os ônibus não existe manutenção. Falo aqui porque entendo um pouco de que é caminhão, ônibus e máquinas pesadas, certo? Então, não existe manutenção. Um dos fatores, certo? Sei que é difícil, toda a vida foi problemática a questão dos alunos, dos universitários, mas eles merecem uma atenção maior do prefeito mesmo. O prefeito tem que olhar com bons olhos, porque esse povo aí, como diz aí o ditado, é quem vai tanger o nosso povo mais na frente. São os universitários que é o futuro, não só dessa cidade, mas desse país. Então tem que ser olhado, nobre colega João Vera, com bons olhos mesmo, e tentar, nós todos aqui, todos os 11, não ficar falando de administração passada. Não adianta mais moer não o que passou, certo? Eu desafio a qualquer um dos colegas que passe aqui meia hora olhando para trás, para ver se ele consegue. Dobra o pescoço para trás e passe meia hora olhando. Vamos ter que focar daqui para frente. Essa casa tem que marchar unida pelo povo da Heriotaba. Porque nós fomos eleitos para defender os interesses do povo da Heriotaba na atualidade agora. Agora. Aqui é uma outra história. É uma nova história dessa Câmara. Então não devemos estar todo o tempo, toda sessão aqui, falar de administração passada. Não adianta não vai corrigir não. Não vai corrigir. Certo? Então vamos nos unir. Eu convoco aqui todos os colegas, vamos nos unir em prol da Heriotaba. A nossa missão é essa. Todo político tem erro? Tem. O prefeito pode ter os erros dele aí, as coisas, mas a gente está aqui para alertar e para trabalhar e defender o povo da Heriotaba. Outra coisa, nobre colega presidenta, que eu acho uma falta de atenção muito grande do prefeito com esta casa. Até hoje foi feito um pedido aqui para saber quem são os secretariados da cidade de Heriotaba. Até hoje ele não mandou, hoje já mandou, colega. O secretariado. Não, até agora não, né? Pois mas é, também não é só nessa gestão, na outra também não vinha. Não, mas,
Eu terminei Você de está dizer. acabando de falar, mas nós temos que ver. Pois é, mas Um aprende com o outro. Porque continua, e vamos continuar o erro, deixar fazer do jeito que quer? Mas é assim. Não podemos deixar. Ninguém sabe aqui. Aqui se tem 2 secretários na Heriotaba que a gente sabe o que é. O colega falou num aí, o Gerardo Neto, que eu soube hoje, o colega Renê, e da Saúde e Educação. Mas o secretário de Transporte, para a gente cobrar sobre o transporte dos universitários, nós não sabemos quem é. Eu solicitei. Nós não sabemos. E ainda não tive resposta. Não, tudo bem, eu viu? só fiz perguntar à senhora se foi respondido. Só me informaram que tem no posto, informalmente, né? O que eu estou falando aqui, olha, o que eu estou falando é a falta de respeito do executivo com o legislativo, com essa casa. Isso é uma falta de respeito com a gente. A gente faz uma reivindicação, um pedido do secretariado, não vem. Não vem, vamos nos dar valor, pessoal. Nós temos que se valorizar. Nós temos que ver o que nós estamos fazendo aqui dentro. Nós temos que ver. Certo? O prefeito tem que ter mais respeito com essa casa. Mais respeito e mais atenção. Outra coisa, nobre colega Renê. Você falou sobre a iluminação pública, que as lâmpadas eram trocadas em 24 horas, quando queima. Eu tenho ali um terreno denominado Carão, que eu pago iluminação pública, e ela completou agora nada mais, nada menos do que 3 anos. 3 anos. A lâmpada queimada. Pedi o Zé Ricardo uma vez, que é o que toma de conta, e ele disse assim, no dia que você mudar de lugar, de você dar uma repensada, eu boto a lâmpada lá. Eu digo, tá bom, amiguinho. Eu digo, tá bom, amiguinho. Beleza. Beleza, né? Aí, tá lá, nobre colega. Dê uma agilizadinha lá, por favor. Eu lhe agradeço, viu? Aí, pessoal. Raimundo, já que você me citou, só uma parte. Diga. Você fez a solicitação junto ao município, porque não é eu que troco, não. Não, eu não estou dizendo que você que troca, não, mas eu estou pedindo. Eu estou admirado do serviço que é prestado. Sim. Eu acredito que você, como vereador, não vai ser assistido, não. Pois é, pessoal, aqui ficam minhas palavras aqui. Obrigado pela. Pois não, colega. Eu queria deixar aqui registrado, que eu acabei não falando, meu abraço fraterno ao meu amigo Zezinho Pinto, né, que pela perca do seu pai, né, então, em nome dele, em nome do meu compadre Quinzinho, eu queria abraçar toda a família. E também dizer, já que a gente está falando tanto na questão que é importante, nós, cada um de nós vereadores, a gente vai entender o quanto nós somos importantes para o município, o quanto nós somos detentores de poder, de respeito, né, ao legislar. E quando o Raimundo falando essas questões dos ofícios, não há passado, presente e futuro. Há uma lei que diz que quem assume um cargo público deve satisfação quando o papel de fiscalizar está comprometido justamente por falta de transparência no portal da transparência, porque senão seria um pleonasmo a gente estar lá no portal da transparência e ficar pedindo a mesma informação. Esses ofícios já foram justamente o descumprimento da lei da transparência. Mas nessa casa vai ter um debate sobre o sistema de inspeção municipal, sim. O que muito me alegrou, porque é um fortalecimento da agricultura familiar. Nós sabemos hoje o quanto é importante esse fortalecimento de homens e mulheres do campo. Inclusive, eu trabalhei bastante essa questão.
porque anteriormente o nosso país era marcado pelo êxodo rural, onde o nosso povo tinha que sair do seio da sua terra, da sua família, para os grandes centros, e lá, às vezes ficava, não tinha mais como voltar. E o nosso papel, de todos nós vereadores, no fortalecimento da agricultura familiar, é imprescindível para o crescimento também econômico desse município. E vai ser um debate com a presença do secretário de Estado, né? Vai ser aqui nessa casa, o nobre secretário Moisés Braz. Vai ser na terça-feira, né, dia 29. Dia 29. Às 8h30 nessa casa. Inclusive, me deixou muito feliz que essa casa, na legislatura passada, eu queria, inclusive, a ata, eu acho que já aprovou, né, essa lei, alguma coisa do tipo. Eu queria me inteirar mais, queria a ata do serviço de inspeção, o dia de que houve a votação ou não. E nós já, né? Pronto. E aí eu queria a questão da ata, como foi, quem votou e tal, e dizer o quanto é importante, porque os nossos produtos, como nós temos a castanha, nós temos a cachaça, a rapadura, goma, tudo, queijo, laticínios, a gente pode estar participando de feiras de exportação. Então, todo o município de Heriotaba, todos vocês, agricultores, agricultoras, familiares, presidente de associação, associado, povo de Heriotaba e nós, vereadores, vamos nos fazer presentes nesse momento que vai ser de extrema importância. Eu realmente fiquei encantada com esse trabalho que está evoluindo a questão da valorização da agricultura familiar. Viu? Então, muito obrigado pelo espaço, era essa a minha fala. Só encerrando minhas palavras, o colega pediu aí, desejar aqui meus pesos, minha família de João Pinto, que consta em ata aí. Muito obrigado pela oportunidade. A palavra continua facultada. Vereadora Débora Jane. Oi. Boa noite a todos, boa noite aos nossos colegas vereadores que estão aqui presentes, boa noite aos nossos internautas. Eu queria falar um pouco, né, sobre o respeito aqui dentro do nosso trabalho, porque aqui é uma casa que nós servimos e que nós estamos trabalhando. Eu não sei como a senhora deve conduzir esse momento de falas, dona Socorro, para não acontecer o que aconteceu na sessão passada, né? Mas se o meu colega me concede a fala no momento que ele está falando, eu acredito que eu não esteja me metendo na fala de ninguém, porque ele está me dando esse posicionamento. Sim. Né? E a partir do momento que algum outro colega toca no nome de outras pessoas, até mesmo que seja o nosso, ele também precisa ser respeitado. Então, a gente precisa impor respeito aqui dentro, porque se nós, que estamos aqui trabalhando, não respeitar o nosso ambiente de trabalho, quem é que vai respeitar? Será que o povo de fora vai chegar aqui com o mesmo respeito? Ele vai querer gritar, vai querer falar mais alto, vai se meter nas conversas, e a gente tem o nosso tempo para estar falando. Então, eu acho isso importante, né? Não sei como a senhora deve conduzir, se a gente está falando, o outro está se metendo, desliga o microfone de quem não está autorizado. Talvez seja uma opção já que a pessoa não tem limite, não tem o autocontrole de si mesmo. Isso serve para mim, serve para todo mundo. Não estou falando nem apontando ninguém. Eu estou falando de uma coisa que até eu mesmo posso passar por isso, né? E eu escutei também aqui falar sobre os transportes dos universitários. Eu passei 5 anos estudando em Sobral e passei 4 anos e meio tendo a mesma rotina, acordando 5 da manhã, ia para Sobral e voltava meia-noite.
todos os dias eram assim, porque a faculdade era integral e eu engravidei e achei por bem fazer essa rotina por saudade do meu filho, que eu precisava ficar em casa pelo menos na madrugada, botar ele para dormir, chegar, abraçar, enfim. Eu passei 4 anos e meio andando no batente do ônibus. Eu não levava banquinho, João Veras. Pois é, era no batente do ônibus. No final da faculdade, eu já estava pedindo socorro, mas era socorro mesmo, porque eu não aguentava mais. Uma exaustão enorme. Então, assim, eu não tiro a razão dos universitários estarem aqui cobrando por algo que é direito de vocês. Mas eu já passei por muitas dificuldades. Não foi um tempo de 1900 e tarará, não. Foi agora, em 2016, que eu me formei. Está com pouco tempo. Então, assim, eu acho que vocês devem reivindicar o direito de vocês, sim. E falar também aqui sobre se eu estiver mentindo, podem vir aqui e me desmentir. Falaram também sobre o pagamento do motorista, que seja visto com bons olhos, não sei. Mas, na época que eu estudava, eu não era impedida, não, de entrar no ônibus se eu não desse a contribuição do motorista. Mas, no dia que a pessoa não tivesse a contribuição do motorista, ela era praticamente apedrejada a viagem todinha. E ainda tinha mais, o cobrador do motorista, ele tinha direito a uma cadeira certa no ônibus. Aquela cadeira ali ninguém tocava. Poderia entrar quem quer que seja, mas a cadeira do cobrador, do motorista, era aquela cadeirinha certa ali. Ninguém pegava. Pois é. Então, assim, existia a contribuição do motorista. Todas as pessoas que iam pagavam ou semanalmente, ou no dia que ia, era desse jeito. E, assim, eu não sei como a conta vai bater. Eu peço muito a Deus que a situação seja resolvida da melhor forma, mas eu não sei como é que a conta vai bater, porque existem universitários, existem pessoas que vão para Sobral talvez uma vez no mês, ou uma vez na semana, ou 2 vezes na semana. Eu não sei como é que essa conta bate, porque é um problema que ocorre em todas as gestões. Não é só aqui nessa gestão do Pedro, não. Em todas as gestões, o problema sempre foi o mesmo. Sempre. Então, assim, o meu desejo é que seja resolvido da melhor forma, né? E assim, hoje eu escutei falando muito de vergonha aqui dentro. É vergonhoso, eu estou insatisfeito, eu não sei como acontece. Nós tivemos a oportunidade de não continuar com a gestão. Nós tivemos. Vocês aí de casa também tiveram. A gente passou 4 anos na gestão do Pedro Humberto, vendo como ele estava administrando a cidade. E nós tivemos a oportunidade de não querer mais ele. Então, se o desmantelo estava tão grande, por que foi que muitos heriutabenses lhe concederam novamente o poder e ele teve uma maioria de voto tão grande? Então, assim, fica aqui vários questionamentos, porque nós tivemos a oportunidade. E não foi agora de janeiro para abril que as coisas desmoronaram, não. A gente vê uma gestão trabalhando com responsabilidade e com um olhar direcionado a realmente a população heriutabense, de quem precisa. A gente vê o olhar deles de quem precisa, para quem precisa. Né? É muito fácil vir e apontar o dedo. É muito fácil, mas vá lá ver como é que funciona o sistema antes de vir aqui e repassar informações falsas, desnecessárias, que não têm prova, para as pessoas que estão em casa nos escutando. Então, aqui, só as minhas palavras são essas, e muito obrigado. A palavra continua facultada. Vereador Messias Alcântara. Boa noite. Boa noite, presidenta, Dona Socorro. Boa noite, os nobres vereadores aqui presentes, nossas nobres vereadoras. E eu queria aqui convidar vocês para acompanhar, para
ir até o Botizeiro, prestigiar o festejo, a novena que está ocorrendo todos os dias. Que convidar também a todos vocês para o leilão terça-feira, né? E o encerramento também do festejo e o bingo, que é quarta-feira. E no dia 29 tem a final da Copa. Eu também estou aqui convidando a todos. E agradecer também ao prefeito pelo apoio, como sempre, dá em toda a comunidade, né? Não é só no Botizeiro. Conforme a gente precisa, a gente vai atrás e a gente consegue. E meu boa noite a todos. A palavra continua facultada. Vereador Nadson. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, Boa noite. à mesa diretora. Boa noite aos demais vereadores e vereadoras, público aqui presente. Boa noite aos internautas, né, que nos assistem em todo canto do Brasil e do mundo aí pelas redes sociais da Câmara. Dizer da satisfação de estar aqui, né? Nós estamos encerrando o mês de abril. Não pude estar na primeira sessão do mês, mas dizer que o mês de abril é um mês em alusão, né, à conscientização do autismo. E dizer que tramitou nessa casa, né, um projeto de lei, né, de minha autoria e lógico que foi votado pelos demais vereadores que na época estavam nessa casa, alguns que ainda estão e os que não tiveram a oportunidade de retornar. Dizer que o tempo que a gente passa aqui, tudo que se faz de bom, né, fica guardado e serve para alguém. Se nós analisarmos o projeto de lei da proibição dos fogos de artifício, né, com efeitos sonoros no município de Heriotaba, tem diminuído muito. Muita gente tomou, né, consciência e hoje pouco se vê. A gente passou por uma campanha e agradecer até aos políticos por ter respeitado e agradecer também o povo de Heriotaba, né, por respeitar esta lei, que tanto tem ajudado a qualidade de vida dos autistas, como também dos animais do município de Heriotaba. E também vendo atentamente o debate dos demais vereadores, dizer que é salutar, né, o debate desta casa, da importância, e vendo atentamente, lembrando também o quanto eu sofri quando eu era secretário de transporte na época do doutor Galeno. Foi com muito prazer e também tive muitos problemas, né, em relação ao transporte escolar e também transporte universitário. Eu lembro quando estava dormindo, quando eram as 11 para meia-noite, tinha uma ligação de um ônibus quebrando. Mas, assim, dizer também que nós estamos aqui em luta de que melhore, né, o transporte escolar para os universitários que são aí o futuro da nossa cidade, do Brasil e do mundo. A gente não pode, de maneira alguma, virar as costas para quem quer vencer na vida. Eu, toda segunda e terça-feira, eu costumo ir para Sobral, para a terapia dos meus filhos, e na volta, quando dá 5h10, eu encontro os ônibus ali naquela estrada ruim, né, entre a Manaiara e o Trevo. E realmente a gente tem que enaltecer os universitários, a vontade que tem de vencer na vida, né, de ter um futuro promissor através da educação. E reconhecer também, né, que eu sei, apesar da dificuldade que eu já vivi, ele tem que reconhecer também que existe um trabalho da gestão em querer consertar os ônibus, mas realmente, né, o prefeito até admitiu, eu tive com o chefe de gabinete hoje, e sobre uma nova licitação que irá incluir mais um ônibus, né, eu acho que serviria aí. Tem dias que, como o Renê falou, tem dias que só precisa ir 2, pode ficar 2 de reserva ou 1 de reserva, mas de fato é que está tendo a boa vontade e vai ser resolvido. A gente discutiu, e era notório há um tempo atrás, a discussão que se tinha sobre o transporte escolar municipal. E aí foi licitado, entrou outra empresa. Eu acho que existem alguns problemas pontuais, que é natural, que vai, mesmo com ônibus reserva para o universitário, ainda vai acontecer problemas pontuais, que é natural de carro quebrar, né, mas que melhorou muito. Eu, pelo menos, não recebo mais praticamente reclamações do interior do município em relação a ônibus quebrar. Então, foi uma vitória, né, as pessoas clamaram, o prefeito atendeu, e eu acredito também que ele irá olhar com sensibilidade e irá resolver esse problema dos universitários, né, que depender da gente, aqui da
da base aliada do prefeito, e acredito também com a cobrança, que também é importante, dos demais vereadores de oposição, acredito que logo, logo será solucionado, e eles terão um ônibus de qualidade, né, e para ir estudar. E também, lógico, como o Renê falou também, a questão da estrada deve ser cobrado, é importantíssimo, não tem carro no mundo que aguente uma estrada de rodada, nem que seja 6 quilômetros aí, como o Raimundo falou, mas um carro pesado, assim, é horrível. Nossa, suspensão que aguente, né? Não, era só isso, muito obrigado, boa noite a todos. A vereadora Dejane Castro. Boa noite, presidente. Boa noite aos meus colegas vereadores e vereadoras. Hoje a minha fala aqui é de imensa alegria. Quero agradecer a cada um de vocês, meus colegas, que me parabenizaram no último dia 10 de abril, né, pela passagem do meu aniversário. Meu muito obrigada. Quero que Deus retribua tudo que vocês desejaram a mim em dobro. Muito obrigada de coração. Me dei ao luxo de faltar, porque falei com a minha presidente de manhã e ela disse, não, vá curtir seu dia, né? Então, fui curtir com a minha família. E quero aqui também agradecer a Deus por me conceder mais um ano de vida, com muita alegria e saúde, ao lado da minha família e dos meus amigos. Ouvindo aqui os comentários dos colegas, e também alguém que vem a gente, né, sobre o assunto dos universitários. Quero dizer que esse ônibus de universitário sempre foi um problema na administração de cada gestor. Quero aqui falar, como o colega João Veras mencionou, sobre o assento. Meu filho começou indo a Sobral, estudando lá, com 11 anos de idade. Inicialmente, nós mães contratamos uma Topic, porque eram crianças de faixa etária de 11, 12, 13 anos, então ainda muito crianças, né? Então essa van ia deixá-los no colégio e esperava na praça, que era no Farias Brito, e não tinha que usar o ônibus, né? Mas foi passando o tempo, eles foram crescendo, uns foram morar lá, outros desistiram, outros terminaram, enfim. Quando chegou o tempo dele usar o ônibus, por muitas vezes ele chegava em casa e dizia, mãe, hoje uma pessoa bateu no meu ombro e disse que eu me levantasse da cadeira porque eu não era universitário. Então, aluno, há um tempo atrás, não tinha direito a ir sentado no ônibus universitário, somente os universitários. Outra vez também, uma pessoa chegou para mim e disse, Dejane, eu tenho medo do teu menino cair do ônibus. Eu disse, cair por quê, mulher? Era de manhã, que ele estudava, né? Saía daqui 5h30. Mal ele entrava no ônibus, ele dormia. Quando ele dormia, algumas vezes tinha um ônibus que estava com a janela quebrada e ele faltava cair, né, do ônibus. Então, assim, essa história de ônibus sempre teve. Está tendo agora também esse problema na nossa cidade, mas eu quero, assim, deixar os universitários conscientes que eu acredito que o nosso prefeito está vendo essa situação com bons olhos, assim como ele vem vendo todas as áreas que ele vem trabalhando, né? E dizer aqui para os universitários que nós, vereadores, estamos à disposição para se eles quiserem vir conversar com a gente, para a gente levar alguma solução até o prefeito, que como eu acabei de dizer, eu acredito que o prefeito está solucionando esse problema e que logo mais vai dar certo, porque, assim, é uma benfeitoria para a cidade, né? Esses alunos que estão indo em busca de conhecimentos retornam para a nossa cidade, né, com uma profissão e que vai servir a nós, Heritabense, aos nossos filhos. Então, assim, questão desse ônibus, eu tenho certeza que logo mais nosso prefeito irá ter uma solução e tudo sairá bem, assim como já vem tendo um bom caminhamento com coisas boas na saúde, né, na educação, em todas as áreas do nosso município estão caminhando a passos largos e com uma boa qualidade. Então, era só isso e meu muito boa noite. Boa noite a todos. Aqui minhas poucas palavras é dizer a cada um de vocês que eu ouvi
A reclamação de um é de todos, que é esse ônibus, a questão do ônibus, mas o Pedro, eu estive conversando com ele, ele disse que já estava solucionando uma solução. Logo mais teria uma novidade aqui na cidade, um transporte novo para os universitários. Então, eu acredito que ele não é muito de prometer e faltar. Sempre o que ele vem prometendo, vem cumprindo. A gestão dele é transparente aí, todo mundo está vendo as benfeitorias, as melhorias que ele tem trazido para a nossa cidade. Nós do Pé de Serra estamos muito satisfeitos ali com aquelas estradas, com aquelas pontes que estão todas sendo trabalhadas. E não só as pontes, como a gente sabe que o asfalto logo mais vai chegar, se Deus quiser. Eu quero dizer que não tem administração 100%. E é como todos já falaram, o problema dos universitários, todos os gestores têm reclamação aqui nessa casa. Eu acho que aqui eu sou a mais velha. E eu venho acompanhando cada gestão, a história é uma reclamação. Então, vamos procurar solução. Como o colega falou, vamos se unir e vamos procurar resolver. Pediram aqui um requerimento para a recuperação da estrada, eu já encaminhei aqui, estou pedindo aqui a assinatura dos colegas, a gente já vai encaminhar, viu? E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Logo mais estará tudo resolvido. Não havendo nada a tratar, a sessão está encerrada.